A história começa quando Gold Roger, conhecido como o Rei dos Piratas, é capturado pelos fuzileiros navais e enfrenta a execução. O vice-almirante Garp lhe dá a oportunidade de dizer suas últimas palavras, nas quais ele incentiva todos os presentes a procurar o tesouro conhecido como One Piece. Com a morte de Gold Roger começa a Era dos Piratas, e o mundo inteiro se propõe a obter o tesouro. Anos depois conhecemos Monk D. Luffy, um jovem que sonhava em se tornar o rei dos piratas desde a infância. Como um órfão que lidera um grupo sob a tutela de Shanks, Luffy corta o próprio rosto como sinal de sua determinação em atingir seu objetivo, embora não seja levado a sério. Um dia, Luffy consome uma fruta estranha que lhe dá a capacidade de se esticar como uma goma de mascar, permitindo que ele derrote os atacantes que confrontam Shanks. Shanks adverte Luffy sobre os perigos de ter ingerido uma Devil Fruit, que o torna vulnerável à água. Mais tarde, Shanks sacrifica seu braço para proteger Luffy de uma fera marinha. Como presente, Shanks dá a Luffy seu chapéu de palha e promete encontrá-lo novamente quando ele se tornar o grande pirata que almeja ser. Anos depois, Luffy, com seu chapéu de palha intacto, está obcecado em reunir uma tripulação para sair em busca do One Piece. Em sua jornada ele cruza com o malvado pirata Alvida, que está mantendo Kobe, um jovem prisioneiro. Luffy ajuda Kobe a escapar, derrotando Alvida no processo. Por outro lado, conhecemos Roronoa Zoro, um jovem solitário que desde cedo deseja se tornar o maior espadachim de todos os tempos, em homenagem a uma garota que o ajudou a melhorar, mas que morreu quando eles eram adolescentes. Agora, Zoro tem apenas um objetivo em mente: cumprir a promessa que fez a essa garota. Nami, uma jovem órfã com uma habilidade especial para roubar, desenvolveu essa habilidade como forma de sobrevivência. Depois de enganar dois piratas e tomar o navio deles, ela cruza com Zoro, Luffy e Kobe em um bar local. No mesmo local, eles conhecem Meepo, filho do atual capitão da divisão de infantaria da marinha, o Capitão Morgan. Uma briga entre Zoro e Meepo resulta na detenção de Zoro nas instalações da marinha. Luffy, convencido de que Kobe tem potencial para se juntar à sua tripulação, infiltra-se nas instalações com a intenção de resgatá-lo. Por outro lado, Nami também entra sorrateiramente, mas com um objetivo diferente: roubar o mapa da Great Road, que está guardado em um cofre no escritório do Capitão Morgan. Por acaso, Luffy e Nami se encontram e Luffy percebe que Nami seria um membro valioso de sua tripulação. Juntos, eles ajudam Nami a entrar no escritório e conseguem retirar o cofre de lá. Eles libertam Zoro e confrontam o Capitão Morgan. Depois de derrotá-lo, eles partem juntos. Mas tanto Nami quanto Zoro deixam claro que não estão interessados em se juntar ao grupo pirata de Luffy. No entanto, Luffy está convencido de que eles acabarão se juntando a ele, e nesse momento, eles abrem o cofre e encontram um mapa da Great Road dentro dele. Nami, que é especialista em mapas, explica a Luffy que o mar é dividido em 4 quadrantes e que a grande estrada fica no centro, onde o tesouro de One Piece deveria estar escondido. No entanto, Nami duvida da existência do tesouro. No momento em que discutem isso, eles são atacados e Luffy, antes de desmaiar, engole o mapa. Quando acordam, percebem que não foram capturados pelos fuzileiros navais, mas por um temido pirata vestido de palhaço chamado Bug. Bug está determinado a obter o mapa para si mesmo, pois quer obter o One Piece e se tornar o rei dos piratas, algo que Luffy não está disposto a permitir. O palhaço capturou Zoro e Nami, e agora começa a se desmembrar diante dos ataques de Luffy. Bug também consumiu uma Devil Fruit que lhe permite separar seus membros à vontade para realizar ataque surpresa contra Luffy. Eles conseguem confinar Luffy em uma gaiola de vidro que começa a se encher de água, desativando os poderes de Luffy. Enquanto isso, Kobe, que sempre desejou se tornar um fuzileiro naval, começa seu treinamento sob a supervisão do vice-almirante Garp. Apesar de saber que seu futuro envolve o confronto com seu amigo Luffy, ele decide continuar perseguindo seus sonhos. O principal objetivo de Garp agora é encontrar o trio que roubou o mapa. Por fim, eles conseguem se libertar e resgatar Luffy quebrando a gaiola e enfrentando o palhaço. No entanto, percebendo que é impossível matá-lo, eles decidem prender cada parte de seu corpo em caixas separadas. Quando apenas a cabeça do pirata permanece, junto com suas mãos e pés, Luffy o manda embora. Eles retornam ao navio e continuam sua busca pela Great Road. Ao longo do caminho,
Nami se comunica com alguém por meio de uma estranha concha que ela coloca em seu ouvido, informando-o de que eles têm um mapa. Enquanto isso, Bug conseguiu recuperar seus membros, mas é surpreendido por um visitante desconhecido que trabalha para um indivíduo chamado Arlon, deixando o palhaço inconsciente. O trio se depara com problemas quando sua nave começa a falhar e eles decidem parar para encontrar uma melhor. Em sua busca, eles encontram o Zop, um garoto em um barco que atrai a atenção de Luffy. O Zop lhes oferece ajuda e diz que conhece o dono do barco, que pode estar disposto a vendê-lo. Esse dono acaba sendo Kaia, que é a mãe do barco. Esse proprietário é Kaia, uma garota gravemente doente que vive cercada de riqueza após a morte de seus pais. Clador, seu mordomo de confiança, cuida dela há anos. Eles são convidados a passar a noite na mansão de Kaia, e é então que começam a descobrir que Clador não é exatamente quem ele diz ser. Zoro descobre a verdadeira identidade do homem que se faz passar por Clador. É Kuro, o capitão dos piratas do Gato Preto. Junto com seus dois cúmplices, que estavam envenenando Kaia aos poucos, eles atacam Zoro e o jogam em um poço próximo. O Zop consegue escapar e tenta avisar a cidade sobre a presença dos piratas, mas ninguém acredita nele. Ele encontra Kobe e Meepo, que tentam capturar os piratas. Juntos eles se dirigem à mansão, de onde Shami e Bushi estão arrastando Luffy inconsciente por ordem de seu chefe, Kuro. Luffy havia consumido todo o veneno que o cozinheiro pirata havia preparado para Kaia, mas eles pensaram que ele estava bêbado e o levaram embora. Nami, que descobriu a verdade, procura Kaia junto com o Zop e tenta convencê-la de que seu mordomo só quer ficar com a fortuna dela para si. Enquanto isso, Kuro e seus capangas os perseguem. Zoro, que sobreviveu ao poço, junta-se a Luffy quando ele recupera a consciência depois de vomitar o veneno, e juntos tentam ajudar seus amigos e Kaia. Luffy confronta o pirata que pode mudar rapidamente de posição, mas sua elasticidade permite que ele o derrote. Depois que os piratas são derrotados, Kaia agradece a Luffy, Zoro e os outros pela ajuda e lhes dá o navio que cativou Luffy. Ela então dá um beijo de despedida em Usopp e o incentiva a se juntar aos outros em uma nova aventura. Usopp se junta à tripulação e quando eles partem para seu objetivo, descobrem que os fuzileiros navais os localizaram. Luffy olha através de sua luneta e revela aos outros que Garp é seu avô, um fuzileiro naval que sempre tentou dissuadi-lo de se tornar um pirata por causa de sua firme crença na erradicação dos piratas. Os fuzileiros navais lançam um ataque, mas uma nova habilidade que Luffy descobre permite que ele vença a batalha que parecia perdida para eles. Depois de passar por um denso nevoeiro, o grupo chega a um lugar desconhecido, um navio-restaurante no meio do nada chamado Debarati. Eles decidem parar para almoçar e conhecer o chefe de cozinha, Seth, e um cozinheiro rebelde chamado Sanji. Os dois se conheceram há muitos anos, quando Seth era membro de uma gangue de piratas culinários. Sanji e Seth ficaram presos no meio do nada depois que uma tempestade acabou com o resto da tripulação e sobreviveram depois de quase 90 dias presos. Notavelmente, Seth teve que recorrer a comer sua própria perna para sobreviver. Apesar de suas discordâncias em relação às habilidades culinárias, Sanji e Seth têm um respeito mútuo, pois Sanji reconhece que o sacrifício da perna de Seth para alimentar os dois salvou suas vidas. Luffy fica sabendo de toda essa história depois que Seth o obriga a trabalhar como lavador de pratos, incapaz de pagar a conta. Ele também descobre que o sonho de Sanji é encontrar o All Blue, um lugar ainda desconhecido onde existem espécies raras de algas e peixes, um sonho que Luffy também compartilha com Seth. Em outro lugar, Kobe descobre que os fuzileiros navais têm acordos com os chamados Sea Warriors, piratas aliados que trabalham como caçadores de recompensas. Um desses Sea Warriors é Drácula Miel. Kobe chama Miel para capturar Luffy e sua gangue vivos. Quando Zoro intervém, ele percebe que essa é sua chance de realizar o sonho de se tornar o maior espadachim de todos os tempos. Ele desafia Miel para um duelo e infelizmente a luta não vai bem para Zoro, pois Miel o ataca no peito. Ainda assim, o temido pirata decide não capturar Luffy quando vê a firme convicção deste último de se tornar o rei dos piratas. Miel desafia Zoro para um futuro confronto e se retira, deixando Zoro ferido e lutando entre a vida e a morte. Enquanto Zoro está em estado crítico, Seth cuida dele e eles esperam por um milagre. Nesse momento, o restaurante Arlon e seu grupo de Fishman aparecem.
Arlong foi responsável por capturar Bug the Clown, que havia conseguido manter sua orelha no chapéu de palha de Luffy. Arlong descobriu que o grupo de Luffy tem um mapa da Great Road e seu novo objetivo é se apoderar dele. Ele quer que os Fishmen encontrem o tesouro para ganhar poder suficiente para dominar os humanos. Seth e Sanji fazem o melhor que podem para ajudar a equipe de Luffy, destacando as habilidades de luta de Sanji. Luffy e Arlong se envolvem em uma luta que os leva ao cais. Nesse momento Nami aparece com o mapa e o entrega a Arlong. Isso surpreende Luffy, que descobre que Nami, na verdade, faz parte da gangue de Arlong e os traiu. Arlong joga Luffy no mar e pega o mapa, mas Sanji consegue salvar Luffy e em seguida, Zoro desperta. Zoro diz a Luffy que ele é um verdadeiro capitão de navio e o ajudará a atingir seu objetivo. No entanto, antes disso, eles precisam ir em busca de Nami, pois ela está agindo sob coação. Sanji se junta à equipe como cozinheiro do navio e, depois de se despedir de seu amigo Seth, Luffy revela que eles conseguirão localizar Arlong graças à cabeça do pirata palhaço que está em seu poder. Seguindo as instruções do pirata palhaço, eles chegam à ilha Konomi, onde Nami cresceu. É o lugar onde ela e sua irmã ficaram órfãs quando Arlong e sua gangue mataram a mãe delas. No entanto, eles descobrem que Nami não é uma aliada de Arlong, mas que após a morte de sua mãe e a escravização de seu povo, ela fez um pacto com Arlong para devolver a liberdade delas em troca de ajudar Arlong a mapear as bases da marinha e os locais das fortalezas piratas, aproveitando suas habilidades de mapeamento. Luffy e os outros descobrem a verdade e, embora Nami inicialmente recuse a ajuda deles, eles insistem em apoiá-la. A garota já levantou o dinheiro necessário para comprar a liberdade de seu povo. Então sua irmã, Nojiko, aparece e descobre a verdade, percebendo que Nami nunca os traiu. A verdadeira traição veio de Arlong, que além de roubar, incendiou a ilha inteira, quebrando o acordo. Naquele momento, Luffy encontra Nami esfaqueando a tatuagem em seu braço e a impede. Ele garante a ela que ele e o resto da equipe estão dispostos a ajudar na situação dela. Garp e seus fuzileiros navais visitam o restaurante de Seth, tentando obter informações sobre a localização de Luffy e sua equipe. No entanto, Seth não trai Luffy e sua tripulação. O vice-almirante consegue descobrir onde eles estão. Enquanto isso, os Fishmen são emboscados por aldeões que decidem revidar após saberem da traição de Nami. Sanji e Zoro, juntamente com o Zop, decidem libertar o palhaço, que foge, e então começam a lutar contra seus inimigos. O Zop toma uma decisão semelhante por conta própria, assim como Luffy, que enfrenta Arlong. Vendo que é difícil derrotar seu inimigo em um confronto direto, Luffy decide demolir o prédio onde Arlong havia guardado todo o mapa que Nami havia criado para ele. O prédio desaba completamente e Nami, Sanji, Zoro e o Zop temem o pior. No entanto, Luffy consegue sair dos escombros e os 5 comemoram a vitória sobre seus inimigos. Essa alegria dura pouco, pois Garp, Kobe e o resto dos fuzileiros navais chegam ao local. Quando eles tentam prender Luffy, Kobe e Meepo ficam no caminho, deixando claro que não concordam com essa ação. O vice-almirante começa a brigar com seu neto, Luffy, observando que a risada de Luffy o faz lembrar de Gold Roger, o famoso pirata que provocou a onda de pirataria antes de ser executado. Garp para no meio da luta e confessa a Luffy que o estava testando todo esse tempo. Ele então ordena que os fuzileiros navais se retirem, deixando Luffy e sua equipe finalmente fora de perigo. No entanto, Kobe dá a Luffy algo que entusiasma muito o garoto, um pôster de recompensa. Esse pôster é semelhante ao que o famoso pirata Drácula Miel deu a Shanks. A posse desse pôster enche Luffy de orgulho, pois mostra o que ele se tornou. Esse pôster de recompensa é emitido para aqueles que tentam capturar Luffy. Agora, vários piratas, incluindo Bug e Alvida, tentarão capturar o grupo de Luffy. De volta a bordo do navio, Luffy planta algumas laranjeiras para homenagear a mãe de Nami. Depois desse gesto, o resto da tripulação faz uma surpresa ao líder. Eles decidiram que a bandeira pirata feita por Luffy será a bandeira que estará hasteada no navio quando eles se dirigirem ao local do One Piece,